Hoje eu vou te contar mais uma história do João, tá? E esse João sou eu também. Para que você não misture os Joãos. Esse João sou eu também, tá bom? Eu quero contar a vocês uma história que aconteceu em 2019 e é muito legal. No mês de julho de 2019, na cidade de Caruaru, surgiram muitas chuvas. E essas chuvas vinham acompanhadas de muitos trovões, muitos barulhos. E eu percebi que naquele processo, naqueles momentos de chuva, enquanto eu estava ocupado fazendo alguma coisa, eu não tinha problema nenhum. Mas quando eu parava, que começava a focar na chuva e nos trovões, vinha uma angústia, brotava uma angústia, como se fosse um medo dentro de mim. E aquele medo, se eu não parasse de focar nos trovões, aquele medo ia crescer até me dominar. E aí, como hipnoterapeuta macaco velho, eu disse, tem alguma coisa errada. E o que foi que eu fiz? Eu liguei para minha hipnoterapeuta de plantão, dona Márcia Feliciano Silva, hipnoterapeuta Omni, por acaso a minha esposa, e disse, amor, agenda um horário para mim que eu quero que você faça uma terapia comigo, que tem alguma coisa errada. Expliquei a ela o fato, expliquei a ela o medo, expliquei a ela o medo do trovão, o medo da chuva e todo aquele processo. E aí a Márcia começa a fazer um processo comigo e ela vai e encontra alguns eventos na minha vida. Eu vou contar, vou de trás para frente, para que vocês possam perceber como é que a mente da gente ela trabalha. Aos, sei lá, 40 anos, eu acho, 39 anos, nós passamos por um processo onde o muro da casa que nós morávamos, ele encheu de água até o fundo, até o final, praticamente 1,5 metro de água, era embaixo de uma ladeira assim, praticamente 1,5 metro de água enchendo no fundo. E eu fiquei com muito medo daquele muro desabar naquele momento e a água entrar e quebrar a parede e fazer mesmo de casa. Isso foi um dos fatores, um dos eventos que a Márcia achou. Outro evento foi quando aos 21 anos, se eu não me engano, 22 anos nessa faixa, eu estava dirigindo meu carro com meu filho e a minha ex-esposa no carro, e nesse momento, ali na cidade do Recife, no bairro de Afogados, quem conhece sabe que enche muito, e o carro, eu tentei passar por uma rua, a rua estava alagada, e o carro começou a morrer, e no que o carro morreu, a água começou a entrar no carro, e foi um desespero, porque eu estava com a criança pequena dentro do carro, toda uma situação, e onde eu vivi novamente aquela situação, e esse foi o segundo evento que a Márcia achou, né? E quando voltou mais um pouquinho, eu me vi criança, aos 6 anos de idade, no meu quarto, junto com meu irmão, que estava numa cama na frente, a gente dormia no mesmo quarto, o quarto todo escuro lá fora, chovendo muito, e eu escutando barulhos de pancadas, bum, bum, pensando que me assustei, me acordei assustado com aquele processo, e de repente eu percebo no momento ali que aquilo ali era os meus pais brigando e chegando exatamente à violência, às vias de fato, fora do meu quarto, quebrando e batendo nas coisas. Então meu subconsciente ele criou um padrão onde chuva, água, barulhos fortes, mais na frente iriam estourar como um medo para mim. Aos 45 anos eu comecei a sentir esse medo se propagar dentro de mim, e o bom, porque por causa da minha experiência, por causa da experiência que eu tive, que eu tenho de atender pessoas e identificar sintomas, eu percebi que aquilo ali não era normal, que tinha alguma coisa errada. E quando a gente volta, a gente encontra a criancinha de 6 anos encolhida na cama, porque o papai e a mamãe estão se batendo lá fora, estão quebrando as coisas lá fora, está chovendo, está escuro, e aquela criança não sabe o que fazer. Para o nosso subconsciente basta isso, para que a gente crie um problema, para que a gente crie um trauma que mais tarde, ou seja, praticamente mais de 30 anos mais tarde, mais de 40 anos mais tarde, aquele trauma vai se manifestar e a gente vai passar a sofrer daquilo ali. Isso acontece comigo, isso acontece com você, isso acontece com qualquer pessoa que tenha uma vida, que tenha uma mente, que tenha um cérebro. Então, gente, o que eu quero mostrar a vocês é que muitas vezes a gente acha que a gente sofre só. Muitas vezes a gente acha que a gente sofre porque a gente merece, a gente está sendo castigado. Não, na verdade, a maioria dos nossos problemas, a maioria dos nossos traumas, eles têm uma causa emocional. E essa causa emocional, ela normalmente está no nosso passado. E hoje ela vem
estourando, tá certo? Para que a gente perceba, não é que a nossa mente subconsciente, ela deseja nos prejudicar, não. Ela tá dando um aviso, eu chamo de grito silencioso. Ela dá um grito silencioso, me ajuda. E ali naquele momento a gente pode ajudar essas pessoas. Então, percebe o quanto a gente pode se encontrar, o quanto a gente pode se identificar, o quanto a gente pode avaliar nossas situações, nossos próprios problemas, nossas próprias dores com esse pouquinho de experiência que eu estou dividindo com vocês? Percebe o quanto isso pode ajudar tanta gente? Então vamos dividir isso. Se você conhece alguém que passe por situações parecidas, ou que tenha traumas parecidos, ou que saiba, ou que precise perceber que não está sozinho no mundo, que não sofre só, que tem situações onde ela vai poder ser ajudada, divide isso com essa pessoa, compartilha, me ajuda a ajudar você e essas pessoas. Vamos trabalhar isso, dá um dedo no joinha, comenta o nome dessa pessoa, encaminha para ela, coloca aquilo que a gente precisa dar para o mundo. Você ia gostar se alguém te ajudasse no momento de dor? Eu tenho certeza que essas pessoas também gostariam, tá bom? Então eu vou deixar por aqui hoje esse videozinho da gente e daqui a pouco eu volto com outra história do João. Um abraço para vocês.